Muito boa noite. Hoje nós estamos aqui na GVcast. Novamente, não esqueça, hein? Nós estamos na GVcast, na nossa plataforma do YouTube e também no Instagram. Muito boa noite. Hoje nós estamos com a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, como é que a senhora está? Pode ser senhora ou é você? De jeito nenhum, senhora. Pelo amor de Deus. Você, com certeza. Eu estou bem. Ai, que bom. Obrigada pelo convite. Gente, eu vou conversar hoje com a doutora Fernanda. Eu vou ler porque, assim, o currículo dela é um pouquinho longo, né, doutora? Fernanda Miranda é advogada e sócia da área trabalhista na Duarte Tonetti Advogados. Isso. Especialista em direito do trabalho pela PUC, em relações e negociações sindicais, gestão de pessoas e compliance trabalhista pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Boa, gosto disso. Mencionada por 2 anos consecutivos no ranking das profissionais mais admiradas na análise da advocacia mulher, na área do direito do trabalho. Fala um pouquinho sobre isso. O que é essa coisa de 2 anos consecutivos e que fala da mulher? Isso muito me chama a atenção, né, as questões, voltadas para a mulher. Eu sei que não vamos falar sobre isso hoje, vamos falar sobre a NR1, que fala sobre as questões Sociais. sociais, que se trata de colaboradores que tem que ter todo um cuidado, né, doutora, com a sua saúde mental, os gestores, né, tem que acompanhar tudo isso. Mas me conta um pouquinho sobre essa 2 anos consecutivos foi premiada. Ai, foi muito gostoso, muito prazeroso. No nosso ramo, na advocacia, tem muito escritório, tem muito advogado. E essa é uma análise, essa revista Análise, ela faz uma pesquisa do qual a gente não sabe com quem, não sabe quais são as empresas que são consultadas, e ela premia alguns escritórios e profissionais. E ela teve a análise voltada só para as advogadas. E dentre elas, como advogada trabalhista, eu fui premiada 2 vezes. Teve um outro prêmio que aí já é fora dessa análise também, que é de exterior, que eu me orgulho, porque hoje a gente, embora, volto, como você bem colocou, não seja o tema, mas eu acho que o mundo, que me perdoe os homens, é feminino. E está cada vez mais feminino, né? Gente, o mundo é das mulheres. Isso que a gente vai falar agora da NR1, que fala do risco, do olhar, como você falou, da importância de um ambiente saudável, nada mais é do que nós mulheres já fazemos. A gente, se for pensar, hoje se fala muito do soft skill, né? Muito sobre isso. O que uma mulher não tem? Quem é que apazigua? Quem é que acaba cuidando? Na maioria das vezes, não tenho nada contra homens, não sou feminista, não é isso. Nem não. Mas estou dizendo que aquilo que a gente já aprendeu há muitos anos, os homens estão começando a aprender agora. Está sendo cobrado isso. Antigamente não tinha esse olhar, né, as pessoas, iam embora. A gente faz um pouquinho o papel da mãe acolhedora, Sim, muitas né. vezes. A mulher tem esse lado acolhedor, não que o homem não tenha, gente, o homem tem, mas a mulher eu acho que tem mais essa Acaba sendo predisposição natural, natural. né? Eu olhei aqui também, você foi coautora do livro Mulheres no Direito do Trabalho. Eu segui você nas suas redes sociais, fiquei muito orgulhosa, porque eu conheço a doutora Fernanda há alguns anos e vi ela crescendo aí. Faz muito tempo que eu não a via pessoalmente, É mas eu verdade. sigo as suas redes e Obrigada. sou muito orgulhosa, estou muito, assim, tocada por uma mulher nessa área tão masculina. Tô certa ou tô errada? Tá certo. Né, o direito ainda um lugar, do homem, né, mas que a gente vem tomando aí, mão disso e mostrando por que a gente veio. Me conta um pouquinho desse livro. Esse livro eu fui convidada também, através da rede social. Também me encontraram na rede social de ver discurso, artigo, porque a gente está sempre escrevendo, a gente está Sim. sempre falando muito lá no escritório. O foco lá, eu estou 18 anos nesse escritório.
à frente da área trabalhista. Então, eu tenho uma equipe do contencioso, do consultivo Hum. e do check-up, que eu chamo, que a gente chama lá, que é uma auditoria. Então, o viés nossa lá é de prevenção. Então, como preventiva, eu estou sempre escrevendo alguma coisa, sempre mostrando o que está mudando. Surgiu a legislação, que é difícil acompanhar, toda hora tem uma nova. As palavras não são muito claras, muitas vezes. Então, a gente está escrevendo. E nessa de escrever, 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 a diretora, a pessoa que estava envolvida ali em fazer a produção do livro, entrou em contato. Me fez esse convite, foram 10 mulheres Ai, que do legal. Brasil todo e eu fui representando São Paulo. Nossa, que bacana. Foi muito gostoso, foi muito legal mesmo. Muito, Vou te muito falar que legal. tudo isso é desafio, né? Que na hora que você aceita, você fala, nossa, e na hora de entregar? Você tem que fazer diante de toda essa correria, mais aquilo. Mas É, é um filho, é uma delícia. eu falo assim para os meninos lá que trabalham, por que eu peguei? Pois é. Né, mas depois que sai, parece que você quer mais, né. Quer Um mais? outro desafio, uma outra proposta. Eu sou assim, eu não paro um minuto. Eu digo que a minha vida vive em projetos. Quando eu morrer, morrem os projetos, os meus. Então eu vou estar sempre em projeto. É, E acho que a gente mulher tem mesmo esse lado de fazer tudo ao mesmo tempo, tem, né. tem. Às vezes eu me canso, Com certeza. né, você fala: "Mas pra que tudo isso?" Mas também eu não consigo Mas não consegue parar, ficar parada. Você se né. imagina, sei lá, 4 dias no sossego, naquele interior, aquela calma. No quinto, você tá enlouquecendo, Já tá você dando quer barulho, você faniquito. quer alguém te ligando, te cobrando, te pedindo coisa, não dá, não dá, É verdade, é a gente não verdade. sabe viver no sossego, a gente gosta do caos, esse é o problema. Você é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Eu fui. da Vila Prudente, você foi? Esse ano eu não estou mais como presidente de lá, mas eu fui durante a última gestão. Hum. Inclusive ainda é a presidente a doutora Renata, da OAB Geral, mas na gestão anterior dela eu fiz parte da Comissão de Direito do Trabalho. E foi também um desafio, algo bem interessante, porque lá eu pude trazer vários juízes, convidar celebridades assim do direito para falar um pouquinho com a população, com os advogados recém-formados, porque a gente sai da faculdade achando que a gente vai mudar o mundo, Opa, acorda Alice. né? Aí Alice no País das Maravilhas, eu falo descobre isso sempre. você descobre que você não vai mudar o mundo e que o mundo vai te mudar. Cada dia você é uma pessoa diferente, você vai ter situações diferentes, eh, e você precisa lidar com isso. Isso não te ensina uma faculdade. Então, esses recém-formados que ainda estavam, né, e assim, ainda mais na minha área, todo mundo pensa que direito do trabalho é processo. E eu trabalho justamente o contrário, para que não tenha um processo. O A grande senhora trabalha com senhora não, você você trabalha com a preventiva. preventivo Então você trabalha com empresas, com né, empresas. e você faz a prevenção Prevenção. disso. Eu ensino as empresas a trabalharem corretamente de acordo com a legislação. O que é que a gente tem? Convenção coletiva, a gente tem CLT, tem as normas regulamentadoras como a NR1, a gente tem a convenção coletiva, decretos, é muita lei. E o empresário, ele tem que fazer o negócio dele rodar, ele não tem tempo para saber o que está acontecendo com a legislação. E ele também tem que cuidar da mão de obra dele, que são as pessoas. Ele precisa daquelas pessoas saudáveis, a família daquelas pessoas precisam que eles estejam saudáveis. Eu falo todo dia, todo mundo precisa trabalhar, mas ninguém precisa adoecer no trabalho, não é para isso. Então a gente vai agora entrar, você vê só, né, o direito do trabalho, a gente acha que é uma coisa realmente, vai só lá defender ou o colaborador ou o empresário, mas não é, Não é? né. Essa NR1, ela veio cuidar da saúde, do Mental. colaborador, a saúde mental. Conta um pouquinho pra gente o que é isso, doutora. As normas regulamentadoras, essas NRs, nada mais são do que leis e procedimentos que visam a manter a saúde e a integridade física de todos os trabalhadores, um ambiente salutar. E já existe há muito tempo. Só que hoje o Brasil é o terceiro país que mais afasta as pessoas com problemas psicológicos. É vergonhoso se for pensar, porque a gente nunca é bom em nada. Quando uma coisa ruim. A gente nunca é bom, não, gente. É difícil a gente, por exemplo, na educação, a gente nunca está num ranking alto.
Aí, quando é uma coisa que não é legal, a gente nem deveria estar no ranking, a gente está em terceiro lugar. E Uhum. olhando para isso, porque é caro, isso é caro. Estar afastado é caro. Isso sai caro para as empresas, Para as né? empresas, para o governo, isso é caro para todo mundo. Para o empregado, pensa, você ficar doente, é o seu filho que não tem um pai, não tem uma mãe ali cuidando. É o Estado que está pagando o seu afastamento, o seu INSS. Somos nós ajudando a pagar o INSS. É a empresa que tem que repor outro empregado. É a empresa que tem que pagar muitas vezes o INSS, que entra com ação de regresso, falando me devolve o dinheiro que eu gastei com esse empregado. Então, não é barato. É mais fácil e mais importante, inclusive, ter esse olhar de cuidado. E antigamente a gente vem de um histórico, né, industrial, se a gente for pegar a história toda, de que era fábrica, era aquela coisa, tem que fazer, é assim, é do jeito que eu mandei, não tinha muito, até não muito tempo, nem sindicato se tinha, né? As coisas aconteciam assim, atropeladas, as pessoas se machucavam, as pessoas elas morriam no trabalho, né? E agora a gente não vê, cuidou-se disso, dessa parte, diminui muito acidentes. A gente não, são poucos, você tem muito mais hoje cuidado, olhar para o acidente, para o físico, do que tinha no passado. Só que aí as pessoas começaram a adoecer da mente, começaram a se afastar com síndrome do pânico, começaram a se afastar com várias questões ligada ao psicológico mesmo. Aí você vai olhar o que está acontecendo com a gente. E aí começou a pedir para que as empresas, através da lei, né, não é um por favor, é obrigado, adequem as suas condições de trabalho. Então, todas as empresas hoje já são obrigadas a ter ali um relatório dos riscos que ela tem na empresa. Então, vamos lá, por exemplo, tem um risco de ruído. Então, ela vai ter que colocar um ruído e ela precisa usar um equipamento de proteção para minimizar isso. Sim. Vai usar o aparelho, pode ser a concha, pode ser a Uhum. espuminha. E o psicológico? Ela vai ter que colocar. Se é uma profissão, uma atividade estressante, o que ela vai fazer para diminuir isso, para não acontecer isso? Nossa, pensando aqui é um super desafio, né? É. Porque se a gente for ver um departamento como o departamento de vendas comercial, é um estresse lascado. É. As pessoas trabalham sob pressão o tempo inteiro para bater meta. Então, mas são metas plausíveis? É, exato, exato. É isso que tem É que isso olhar. que a gente tem que tomar cuidado e tem que prestar atenção, É. né? Se é possível, se não é. É muito assim, constrangedor, eu acho, tá? Quando você entra dentro de uma empresa e você vê aquelas pessoas tristes e exaustas, que é o que está acontecendo. Né? Muita gente triste, muita gente exausta. Você falou assim, os problemas físicos, a gente nem vê mais os acidentes. Né? Eu sou de uma época que a gente trabalhava, que tinha lá o quadro, acho que deve ter em Tem grandes ainda empresas, 0 acidentes, 400 dias sem mas, acidente. mas cadê também o quadro hoje em dia para ver, né? As questões psicológicas, As né? questões, é uma coisa um pouco invisível, É. né? Que precisa de um cuidado muito grande. A gente fala achando que se for não fosse muito palpável, mas é um pouco, não é tão complicado quanto parece, porque como o exemplo que você deu, Solange, que Ó, tá já tem gente perguntando. perguntando aqui, olha, que tecnologia! Ô Carlinha, você tá bem? Nossa, saudade. Doutora, para quem é terapeuta, como deve se preparar para atender a NR1 nas empresas? Bom, ela hoje, a NR1 não pede, não obriga que você tenha um psicólogo, um terapeuta na empresa, mas é bom que tenha. Vou dar um passo antes, tá? A empresa tem algumas tarefas a fazer, então ela precisa olhar, como eu falei, todas as atividades, ver se alguma atividade tem esse risco e como ela vai minimizar esse risco. Então, alguns riscos são, como você colocou, a pressão muito excessiva,
uma jornada muito além do comum, ficar trabalhando 12, 14, 16 horas, não tirar férias. Então, tudo isso o RH consegue dar mensurar, dar uma olhadinha e um Tá cuidado. ouvindo, RH da GV? Qualquer coisa, tô aqui, hein? Tá ouvindo, Gabriela? E aí, eh, por outro lado, também existem questões pessoais que pode adoecer, o empregado, que a empresa também tem que ficar de olho, porque hoje, se ele for ao médico e o médico der um CID ligado a essas doenças e disser que está relacionado ao trabalho, ele vai ter que afastar essa pessoa, ele vai ter que pagar esse afastamento, ele vai ter que cobrir essa pessoa, vai sair caro, como a gente começou da conversa. Então, é legal ter um terapeuta? É legal ter um terapeuta, porque pode levar essa pessoa para uma análise e ver o que está acontecendo. A gente tem que lembrar que a gente está pós-pandemia. Então, muita gente sofreu muita coisa. Teve gente que perdeu parentes, teve gente que ficou com algumas sequelas. Então, já foi um momento muito difícil. Eh, Hoje, o que eu diria que é essencial para a empresa ter é treinamentos. A terapeuta pode dar treinamento. Você sabe que treinamento é uma coisa assim extremamente bacana, que eu gosto demais. Viu, Carlinha? Ela respondeu sua pergunta aí, treinamento. Então, ela é terapeuta, a Carla, né, já veio aqui também no nosso podcast. Eu acho que a gente pode investir aí em treinamento, a gente pode pensar em alguma coisa voltada a isso. Sábado agora que passou, nós tivemos um curso na GV de oratória, Ah, que legal. tá? Excelente, né. E alguns funcionários nossos também participaram, mas eles usaram esse local para desabafar. Olha isso. A gente começou a ver, sabe, eles foram se apresentar para aprender a falar, tal, e contar da história um pouquinho de vida. Gente, foi emocionante, quer dizer, é um olhar, Mas sabe, é Solange, que uma coisa pequena que você acaba fazendo parte da vida dele. tem uma questão que a lei já direcionou a gente há algum tempo, antes de fazer essa alteração geral da ANR. A gente precisa ter uma caixinha ali de ouvidoria, sabe. Toda empresa precisa ter um local onde o empregado possa contar o que está acontecendo. Ele tem que ter, é obrigatório ter um canal de denúncia, por exemplo. Se eu não quero chamar canal de denúncia porque é pesado, que seja um canal de comunicação, mas ele precisa ter. Porque é onde eu vou contar se eu estou sofrendo assédio, é onde eu vou contar se eu estou com algum problema até pessoal, porque eu posso estar com um problema de endividamento pessoal. Isso deixa qualquer um transtornado. Pensa, tá devendo, tá com medo de ser despejado, qualquer situação. E você como empresa, quando o empregado é afastado, como que você vai dizer que não foi culpa sua? Sim, você não tem como. Então você Você tem que não acompanhar. conhece. Não dá, veja bem, eu acho que isso caiu por terra, você me corrige se eu estiver errado. Lembra que a gente falava assim, os problemas que você tem, você deixa na sua casa e você vem trabalhar. Impossível. Você é um Você só. é um só, não dá para dissociar É, isso. é exato. Entendeu? Eu trabalho muito bem com isso, né, acho que quem precisa um pouco de tratamento sou eu, às vezes fico meio xarope, mas, ter esse olhar, prestar atenção, às vezes a pessoa não tá rendendo, não é porque ela não sabe ou porque ela não tá ela tem algum problema com ela, ou ela tem algum problema dentro da empresa. Sim. Né, às vezes ela tem um colega que trabalha com ela que, de alguma forma, amedronta, fica tímido. O que que a gente pode fazer? Como é que a gente e isso é responsabilidade de cada gestor de De cada cada área, gestor. né, é o todo. Eu acho que o RH junto com uma terapia, eu acho que a gente tem acho não, tenho certeza, conduzir isso. Né, antigamente, não se falava nisso, como não se falava em muitas outras coisas, Onde né. existe a burnout. Burnout, muita gente com burnout, e não é, gente, uma frescura não, tá. Não é frescura, isso é real, é E verdade, é sério. e é muito sério, Muito né. sério. E a gente só descobre que tem quando tem. Se você não prestar atenção nos sinais, é quando você já
tá no extremo. E o que acontece com uma pessoa? Eu sei que você não é terapeuta, mas ela apaga? Pode acontecer, né, a gente teve o caso muito famoso que é da jornalista da Globo, né, que aconteceu no ar, ela apagou. Ela esqueceu, ela ficou afastada. Ela desmaiou? Deu um apagão, ela não lembrava o que ela estava fazendo, o que estava acontecendo. Quando ela saiu, eu esqueci o nome da jornalista, mas ela é uma pessoa que propaga muito o burnout. Ela fala muito do Ah, eu já sei, cuidado. uma morena com cabelo preto, O esqueci o preto, nome também dela. esqueci. Isabela Camargo. Ah, obrigada, Bonita. viu? Que tá gestante ainda. Ela Aham. fala muito. Ela passou a ser é, ela Levantou a bandeira do autocuidado, do do se autocuidado. conhecer. Até quanto você tá fazendo demais, quanto você tá entregando o que você pode, ou você tá se judiando. Porque, às vezes, aí depois que explode, a culpa é da empresa. Mas será? O que você tá tentando cobrir com essa tanto trabalhar, 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 entregar, entregar, entregar? Eu não sei, acho que você não soube, mas em 2021 eu apaguei. Não Em sabia cima da mesmo. moto, sofri um acidente. Nossa, olha. Eu não me lembro, tá? Eu acordei no chão, mas eu já estava com a clavícula fraturada, o cotovelo, a bacia. Fiquei 15 dias na UTI. Olha isso. Mas eu não fiquei na UTI por conta da fratura. Porque eles queriam saber por que eu tinha apagado. Coração. Se descobriu? Não. Não. Mais uma vez eu escutei assim, Solange, quando Não. você não para, a sua cabeça te para. O seu corpo te Desliguei. para. Eu lembro perfeitamente que eu parei uma motinho, eu tenho ela até hoje, elétrica. Eu passei e depois eu não lembro. Eu acordei no chão. E foi coisa assim, eu saí de casa que é 2,5 km de casa até a escola. Você vai em 7, 8 minutos. Eu saí de casa assim, olhei no relógio 9h37, quando era 9h50 eu já estava no chão com o SAMU. Olha isso. Assustador, não é? Então, é assustador, né, então é uma coisa séria, Muito sério. né, é muito E não dá séria. pra gente falar que a responsabilidade é do RH, a responsabilidade é do terapeuta, é um conjunto. Na empresa, todo mundo tem que trabalhar junto. A equipe de segurança e medicina do trabalho tem que estar de olho nisso. Os gestores têm que estar de olho nisso. O recurso humano da empresa tem que estar de olho. O jurídico tem que estar de olho nisso. Agora é todo mundo envolvido. Não, a CIPA, porque também quando surge alguma coisa relacionada à segurança do trabalho, jogam tudo para a CIPA. Mas a É, CIPA não dá para fazer tudo sozinho. com certeza. Eu preciso que o RH olhe se você está trazendo atestado. Será que você está com depressão? O que está acontecendo com você? Eu preciso de um acompanhamento além da CIPA. O jurídico precisa muitas vezes contar para a empresa qual é a consequência dela não fazer isso. O que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com o empregado? Para eles entenderem. O lance da NR1, que eu acho muito legal, é assim: você tem que olhar para uma coisa que sempre existiu, que as pessoas sempre adoeceram, sempre tiveram, mas ninguém dava atenção. Então eu não posso te assediar. Eu não posso ficar fazendo piadinhas, te dando apelido, te convidar para sair com vantagem. Eu não posso gritar. E que eu falo que, na verdade, nada mais é do que eu preciso te respeitar. Educação, respeito, né. Mas a gente parece que perdeu isso. E aí precisa do legislador trazer isso à tona. Falar, olha aqui, não dá mais. Ou vocês voltam a respeitar uns aos outros, ou vai ter consequência. E aí, quando saiu a NR1, todo mundo fez foi aquele boom. E agora, como vai ser? É difícil. Aí veio o legislador, empurrou 1 ano para multar. Aí as empresas estão, calma, eu tenho 1 ano. Não, você não tem 1 ano. Você tem 1 ano para ser multado. Mas as regras já estão em vigor. Você tem esse 1 ano para você se adequar corretamente, porque você já tem laudo, você já tem PGR, você já tem essa análise do seu ambiente, mas ela não consta o psicológico. Você vai ter que refazer para incluir. E aí, nesse 1 ano, você tem que se adequar. Você tem que colocar tudo em ordem, porque quando o fiscal voltar, ele vai te autuar.
Agora ele pode ir, e a gente tem lá no escritório, outro dia eu até fiz um vídeo mostrando, a Silvia me ajudou que tem aqui, mostrando que as empresas não estavam acreditando, achando que era igual o e-social, vai demorar para pegar. Brasileiro tem essa coisa de lei vai pegar ou não vai pegar, né? É lei é lei, tem que obedecer. Pode ser que você concorde, que você goste ou não goste, mas você tem que usar. Igual cinto de segurança, tinha que usar cinto. Enquanto Opa! não falou Isso que é um dava exemplo multa, maravilhoso. Mexeu ninguém no bolso, usava. É. mexeu no bolso, foi. Então, você acha que as empresas brasileiras, elas estão, do que você está falando, eu acho que não, mas quero você falando, preparadas para essa inclusão imediata? Ou muita gente vai ser multada? Se levar a sério, tem 1 ano, não vai ser. Elas conseguem. Agora, se achar que é algo que eu posso empurrar, eu vou empurrando, ela E vai isso ser. tem alguma coisa com quantidade de funcionários? Não. Não, Isso qualquer empresa tem um CNPJ, tem funcionário bonitinho CLT. tem que ter esse laudo do ambiente, tem esse laudo. Porque assim, as empresas também estão confundindo que eu tenho que olhar se a Solange vai ficar doente, se a Fernanda. Não, É o é a função. A entrevistadora, a entrevistada, a professora, a advogada, a dentista, tudo isso é a função. Aquela atividade pode gerar algum problema? Se pode, qual? Como eu minimizo? Como que eu isento ela desse problema? Então eu tenho que identificar o problema e mostrar o que eu vou fazer para solucionar. Há não muito tempo, nós tivemos o mesmo boom em relação ao NR12. Não sei se chegaram a Uhum. falar, enfim. As máquinas não podem causar nenhum acidente. Cheguei a conversar com um fiscal que me disse assim: Fernanda, dentro de uma indústria, eu tenho que colocar uma criança de 3 anos, ela pode andar à vontade, brincar à vontade, que ela não vai se machucar. Porque se ela colocar o dedo, a máquina para. Porque se ela atravessar, vai ter um Tecnologia. fecho de luz que vai parar. É segurança. Não se pode mais admitir pessoas tendo dedos, mãos, pernas amputadas dentro da empresa. O que é real, não pode. Mas não vai vender, porque a minha fábrica é difícil, porque eu não tenho dinheiro para isso. E tudo foi se ajeitando. A gente teve processos do Ministério Público que duraram 12 anos a gente defendendo uma empresa. Porque existia, e é o que vai existir aqui, fiscal que não tem ainda conhecimento da história, né? Então, vai te dar 15 dias para se adequar? Não dá, não dá. E aí a gente conseguiu em 12 anos adequar, mas eu levei 12 anos mostrando Caramba. isso para o Ministério Público e a empresa não foi autuada. A mesma coisa com a NR1, eles já estão te dando 1 ano para se adequar. Agora é você começar, né? E aí, como perguntou nossa colega terapeuta, começa com treinamento. Mostra para o gestor o que é comunicação não violenta, o que ele precisa, o que é um canal de denúncia, como trabalhar esse canal. Gente, isso é muito importante, né? Mas tem que ser um canal de denúncia que funcione, É, e tem que ser né? isento, né? Não posso. Então, eu ouvi relatos, eh, em outros lugares que a gente faz entrevista, que caía na mão do chefe que tinha sido denunciado. Então a pessoa ficou, de uma forma que ela pediu demissão. Falou: Ó, "Que é isso?". Então tem que ser uma coisa verdadeira. Então você, empresário, você, empresária, presta atenção no seu funcionário, coloca aí uma caixinha. "Ah, não tem eletrônico", põe uma caixinha. Destina alguém da sua confiança, que seja imparcial, para averiguar essas questões que são muito importantes. a gente faz parte de alguns canais de denúncia lá no escritório. Dos nossos clientes, tá? Então participa o jurídico, o RH, uma pessoa da CIPA e um outro funcionário. Porque às vezes é o que você falou. Pode ser que uma das pessoas que compõem aquela banca é justamente o assediador, é justamente o causador do problema. Então a gente acaba filtrando, e não é porque tem a denúncia também que ela é real. Ah, sim. Já aconteceu da gente Então pegar isso e avaliar e não era. então, você fazendo essas análises, o empresário, ele
pode ser prejudicado ou existe maneiras de a gente averiguar isso, né? O ambiente também fala, né? Ele pode ser prejudicado se ele não estiver preparado. Vou falar um pouquinho da justiça do trabalho, como funciona. Na maioria das vezes, por mais que a gente esteja aqui em São Paulo, que as empresas são mais estruturadas, é uma legislação só e, via de regra, o judiciário já te enxerga como se fosse a pior das empresas. Então você entra já tendo que se defender, sempre. E a mesma coisa é no extrajudicial, mesma coisa vai ser na autuação. Você vai ter que mostrar que você não fez aquilo, você vai ter que se defender. Então, se eu não tiver meios de demonstrar, então eu não tenho um comprovante de que eu dei esse treinamento, a Solange participou. Eu tinha um canal de denúncia. Ah, legal. Eu tinha lá, eu tinha aqui o controle de faltas, olha a minha empresa, ninguém pede demissão. Eu tenho A festas, é rotatividade. baixa. Eu tenho festas corporativas onde está todo mundo, tenho fotos, a pessoa está brincando e eu sei que morreu o cachorrinho dela naquele dia, tal. Eu tenho situações que eu conheço da vida pessoal e sei e consigo demonstrar que a minha empresa tem um ambiente salutar, que é um ambiente leve, bom de trabalhar. As pessoas têm vontade. Então, às vezes, pesquisa de clima. Eu fiz uma pesquisa de clima que está dizendo aqui que todo mundo gosta. Tudo isso é meio de prova. Se a empresa tem tudo isso, ela não vai ser condenada. Agora, se ela não tiver nada disso, ela vai ser condenada. Então é o que você acabou de falar, você trabalha com a prevenção. Você ensina, você aconselha, você mostra o caminho, que não são coisas difíceis de fazer, doutora. Pensando aqui eu como empresária, não professora e nem entrevistadora, não são coisas difíceis de fazer, né? São coisas que você tem que ter um carinho, né? Você tem que ter um tempo para fazer esse tipo de coisa, de implementar, né, dentro da sua empresa, para que você colha também coisas boas, né? Sim. Então, não para se fazer de vítima, né? Depois, falar assim, É. mas aquele funciona. Não, né? E a gente sabe quando o ambiente é ruim, você gestor sabe Sabe? quando o ambiente é ruim. E às vezes você, gestora, Você, torna o ambiente gestor, é ruim, né? ruim. Então, gente, ação, reflexão, né? Você faz hoje, né? Ação, reação, reflexão. Você tem que ver onde você tem seus funcionários, onde seus funcionários estão inseridos, ou se existem outros funcionários que praticam isso, bullying ou outras coisas mais. E às vezes as pessoas nem sabem que faz. Por incrível que pareça. Eu já ouvi muito, e conversando com empregados nesses 18 anos no escritório, assim, mas Fernanda, eu sempre fiz assim. Não, eu sou assim na minha casa. Eu tive que falar para um senhor que tinha idade para ser o meu avô, você é assim na sua casa, se sua esposa, seus filhos acham normal, tudo bem, na empresa você não pode ser assim. Isso não é respeitoso, isso não é educado. Teve uma situação que parece assim absurda, mas é real. Ele era um gestor que chamava para a sala dele para conversar. Vou te passar um serviço X, ele deixava um filme pornô passando. Você acredita nisso? E a pessoa tava ali e o filme rolando. Rolando. Isso você fala, não, isso não aconteceu. Aconteceu, aconteceu. Já teve casos de eu ter que ir para uma empresa, a gente não era uma empresa nacional, e ensinar como que faz, quais são nossas regras, porque se você não batesse a meta, você tinha que subir em cima da mesa e dançar Gretchen. Aí você fala, não, você está brincando. Não, não estou brincando. Essa é a vida do advogado preventivo. Tô pasma, gente. Tô pasma. Nossa Senhora. 2025, onde se fala de tudo, ainda existem cantadas de falar assim, nossa, essa cordinha aí da sua blusa, se chegar perto eu puxo. Minha menina sai chorando. Hum. Pode isso? Não. Então, também essa NR1 prevê o assédio, Porque o prevê. assédio é um risco. É o que te faz, porque você vai minguando, minguando. Se eu começar a falar que você é incompetente, que esse seu relatório tá ruim, que a sua postura é péssima, você começa a acreditar nisso. Vai te minguando, 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 até a hora que você não dá mais conta de trabalhar, você sai. Isso é um assédio. Metas abusivas.
tudo isso. Né? Isso eu já vi umas Tirar coisas. você de toda a equipe vai, menos a Solange. Isso é terrível. E assim, Fernanda, isso acontece? Acontece. Acontece. E aí, então o que a gente... E tem gente que acha que isso podia, porque hoje a gente trabalha muitas vezes com 3 gerações. Está o fundador, o vô, o filho e agora o neto. Então, aquele que fundou lá atrás, ele realmente era uma época que se podia, se falava de qualquer jeito, se tratava de qualquer forma, e aquele operário, o empregado, ele só trabalhava. Aí veio o filho, com uma visão mais moderna, tem horário, vou olhar se a cadeira está na altura certa, eu vou seguir algumas regras. Agora vem o neto com uma outra cabeça, uma cabeça muito mais avançada, de que realmente eu tenho que olhar a questão psicológica, eu tenho que modernizar isso aqui, e entra em conflito. Isso a gente sabe. O conflito de gerações, se destrói grandes empresas por conflito de geração. Você não pode abandonar a geração lá atrás que construiu tudo, mas você tem que dar valor, ele trouxe até aqui, mas você tem que fazer uma mediação com o novo que está chegando. O lá de trás, o que começou, diz que isso não presta, não funciona. O do meio fica perdido, eu já vi. Não é? Né? Imagina você funcionário desses líderes. O que você faz? Eu atendo a quem? Eu atendo a quem? Aí que vem o treinamento para os 3, falar, nem você tá errado, nem você. Mas a gente tem que balancear isso aqui, porque senão não vai rodar. Eu vou sair um pouquinho fora disso, mais falando disso mesmo. Você acha que as telas, essas novas tecnologias, trouxeram essas doenças mesmo no trabalho? Essas Olha questões? Curioso, né? Antes de entrar aqui, eu estava conversando com a amiga, com a Silvia aqui, sobre isso, que a gente falando, gente, as pessoas estão ficando malucas, né? Se fala demais, se sente sozinho, tem umas atitudes muito estranhas. E a gente estava falando justamente do excesso de, não sei se de tela, mas A dependência. E a necessidade de ser visto por alguém nas telas. Porque a gente falou, ninguém era corajoso assim quando era no olho no olho, né? Tete, né? A gente fala, nem no bullying da escola não era assim. Porque você já saía nos tapas e resolvia aí. Agora na tela, não, xinga. E eu coisas acho que isso também está horrorosas, atrapalhando. crianças que cometem um suicídio, coisas assim absurdas, né? E que também acontecem no trabalho. Que também acontece no trabalho. Ali nas telas. Porque eles refletem também, né? Aquilo que você falou em algum momento aqui da nossa conversa, é sempre a mesma pessoa. Você não deixa aquela personalidade De lá jeito fora nenhum. e entra sorridente. E assim, é difícil você também mudar uma pessoa. Mas ela tem que, pelo menos, como você falou também, né? Aquele senhor, ele tem que saber que ele não está na casa dele, ele tem que se colocar naquele lugar de uma forma agradável, respeitosa. Se ele faz isso na casa dele com a mulher dele, coitada, né? Ela deve estar com algum problema também. Pra deixar, né? Então, assim, é muito mais profundo isso, né? E as pessoas estão adoecendo. Eu nunca vi tanta gente doente, o psicológico tão abalado como essa década, Então, esse foi o que a milênio. gente comentou aqui perto, conversando antes de entrar, que a sociedade está doente, que a gente já fica olhando o que mudar, começar tudo de novo, né? O que fazer para as pessoas serem mais humanas, né? Parece que falta isso. Então, isso me incomoda demais, Fernanda, mas me incomoda, assim, profundamente, né? E começou a me incomodar dentro da própria escola. Eu lecionei em vários lugares, trabalhei, que o aluno era um número. Não é, meu Deus. Já começa aí, o aluno não é um número. São pessoas que têm cultura, que têm vontade, sonhos. Não é um número, não é um ticket. Eu não quero. Na nossa escola não existe ticket. Existem pessoas. E isso eu faço questão que a nossa equipe fale. E também isso nas empresas. Porque é o futuro também, né? Sim. São as pessoas que vão te atender, Não, são as pessoas que você vai conviver. Sim. Mas tem a IA. A IA vai ter que ter alguém que programe essa IA. Então, o ser humano nunca vai acabar.
Ah, porque tem IA. E daí que tem IA? Hoje se discute muito essa questão da IA, né? Eu participo de várias discussões, uma das que eu estive agora há pouco foi como eu trabalho muito junto, parceira de RH, eu estou sempre onde tem RH, o que está discutindo com os RHs, e eu fui acompanhar quais são as dores deles atuais, né? E muito é a IA, como selecionar as pessoas para o trabalho com a IA, como avaliar a saúde mental com a IA. Até no estudo, hoje a gente parar para pensar, mudou, Solange. Completamente. Não é mais ficar lendo, Não. lendo. Não Se é. tem essa IA, eu tenho que saber pensar, fazer Que é bom. pergunta certa, Que é bom. não mais decorar. Sim. Né? Mas será que as pessoas estão prontas para isso? O Hum. brasileiro é engraçado, né? Porque você vê a IA, ela fazendo piada. É um monte de meme com a IA. E ela tem uma capacidade enorme, mas a gente precisa saber usar. E existe ainda aquela discussão, vou ser substituído, não vou ser? Eu acho que ninguém vai ser substituído. Eu também acho. Né? Eu tenho quase que certeza que não, né? O ser humano... Exceto aqueles que não quiserem se adaptar. Que tiver a síndrome da Gabriela, eu fiz assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Caso contrário, ela só vai te ajudar a te fazer ganhar tempo. É uma ferramenta maravilhosa, mas como toda ferramenta, precisa ser estudada, precisa ser alimentada com coisas boas. Não é? Então ela veio para nos ajudar, mas ela precisa da gente também para ajudá-la. E se a gente conseguir usar ela de forma correta, que nos ajude, a gente vai ter tempo para lazer, para descansar, férias melhores, né? A gente não vai passar dos 4, 5 dias, porque vai dar tilt já na calmaria. Mas a gente vai conseguir ter, se quiser. É como o EAD, né? Quando o EAD chegou, tal, muita gente não consegue acompanhar. Por quê? Porque você precisa de disciplina. E ser um pouquinho autodidata ali, estudar sozinho. É o que você falou. Será que o brasileiro está preparado? Não sei. Eu acho que vai se preparar para isso. Eu espero que se prepare. Mas não vai ter como retroceder. Não, Vai por bem ou por mal. Por mal, é sem volta. É como o EAD. Depois da pandemia, quem não gostava acabou experimentando. É igual home office. Igual home office. Hoje é uma grande dificuldade muitas empresas contratarem porque as pessoas não querem o presencial. A gente às vezes vai contratar, mas é presencial ou é home office? Não, por enquanto é presencial e tal. Mas é difícil também, né? Foi uma virada de chave, né? Foi, porque quando teve que mandar todo mundo para casa, ninguém estava preparado. Preparou todo mundo, agora quer voltar. Aí as pessoas acostumaram. Muita gente mudou de cidade. Se adequou ao home office, né? Eu tive conhecidos que foram embora. Conseguiram, foram embora e saúde, qualidade de vida, uma série de coisas. Eu às vezes penso, falo, nossa, vou embora. Mas eu sou mais daqui, eu gosto mais do fervo. Então eu fico não vai dar certo na calmaria. Não vai dar certo. Você acha então que as empresas elas vão se adaptar a isso? E se não se adaptarem, como elas vão ser penalizadas? Tem valores, prazos, como é que vai ser feito isso? A fiscalização em relação à norma, ela pode ser tanto presencial quanto através do e-social. Então, assim, do e-social. O e-social, eu brincava, quando surgiu, eu já dava treinamento do e-social, eu falava que era o nosso Big Brother, que só que em vez de você ganhar 1 milhão, você podia pagar 1 milhão para o governo. O que é o e-social? Quem está aqui provavelmente já conhece, mas é um ambiente onde eu coloco as informações. Então, eu mesmo, empresário, vou informar quais são os riscos da minha empresa. Eu tenho que pôr PGR lá. Então, se tem alguma atividade na minha empresa com risco psicológico, já estou informando lá dentro. Então, o fiscal pode ir lá bater na minha porta e olhar se eu estou cumprindo aquilo e já me autuar. Ou ele pode, considerando, pedindo já os documentos com o que você entregar, te mandar autuação direta eletrônica. Como eu falei, a fiscalização já existe. O que eu não posso ainda é ser multado. Mas em 2026, maio de 2026, eu já posso. Era para ter sido agora. Aí o governo deu 1 ano para as empresas calmas se adequam.
Só que tá valendo. Isso é importante todo mundo ter em mente. Gente, então assim, tá valendo, tá valendo. Você tem que colocar, Tem, não tem choro. escapatória. Não tem. Você tem que colocar. Então as empresas, olha, recado aí para todo empresário, dá uma olhadinha, né? Vê se você já está adequado a essa NR1. E a doutora Fernanda também está aqui disponível. Depois a gente vai deixar todos os contatos deixar, dela para que a gente possa, de alguma forma, entender, né, melhor que isso. Fico à As disposição, empresas, a Solange. empresa dela também, o escritório trabalha com isso. Me conta um pouco, doutora, como é que é ser advogada e ser mãe? Corrido, né? Ai, gente, é bem difícil. Uma vez, o meu filho tem 7 anos, é o grande amor da minha vida. E ele tinha uns 2 aninhos. Ele falou assim pra mim: mamãe, você precisa de um clone. E aquilo eu nunca esqueci, porque, né, me marcou muito. Mas em compensação, no dia do lançamento do livro, Solange, Ah, e é isso que ele é seu fã? se você visse, ele pegou um deles, um livro, levou pra escola e mostrou pra todo Olha o mundo. orgulho. Olha, essa é minha mãe. Olha, minha mãe escreveu um livro. Ele pediu pra que eu autografasse pra ele o livro e ele mostrou pra todas as professoras. E ele chegou à noite e me disse assim, quando eu busquei ele, né, à noite: mamãe, as professoras perguntaram como elas compram, onde elas arrumam o seu livro. Ele vendeu meu livro, Solange. Você acredita nisso? Olha, é assim, no começo você entra com um conflito, né, de trabalhar, você sabe muito bem disso. Que hoje você já tem uma mulher, né, mas, depois você fala: "Não, ele vai ter orgulho", e eu vejo que meu filho E tem é orgulho. isso, é isso. Ele tem 7 anos e eu vejo que ele tem É orgulho. isso, é sobre isso, né? É. A gente tem algumas mulheres, e todas as mulheres que participam aqui do nosso podcast, a maioria é empreendedora e tem filhos, e os filhos se orgulham também, por quê? Porque a gente está plantando um mundo melhor para eles, É. e a gente, nós mulheres insatisfeitas em casa, não vamos ser boas mães. Não. E eu aprendi uma coisa, o importante não é o tempo que você fica, quantidade, mas a qualidade do tempo. Então, quando eu estou com o Murilo, a gente brinca, e, gente, se você olhar minhas redes, você vai ver cara pintada de tinta que ele pintou, escorregador com ele. Hoje ele prefere mais o pai, não vou mentir, porque é o videogame que não é a minha praia. Também não gosto de nada dessas coisas. Nem sei ligar. Nem sei ligar o negócio. E ele com o pai, eu fico comprando ele com os funcos, com as coleções dele, sabe? Brincando de Pokémon. Porque quando eu entro no videogame, aí eu perdi, não tem jeito. Esses dias ele falou pra mim assim: mamãe, dá licença que eu vou conversar com o papai, é conversa de macho alfa. Ai, cara! Eu falei, era só o que me faltava, né? Eu falei, pode parar, os 2 macho alfa, lavar a louça, que é tudo igual. Ele já fala em profissão? Você acha que ele vai caminhar para esse lado da advocacia ou não? Não, ainda não fala nada muito sério. Ele já quis ser Pokémon, ele já quis ser aqueles, os Changemans, essas coisas. Esses dias ele falou que estava guardando dinheiro para comprar uma bicicleta que ele quer entregar iFood. Ah, que lindo! Então, eu não sei. Isso é muito legal. O pai é engenheiro, né? Uhum. E monta as máquinas, vende. Aí ele fala, não sei se eu vou vender máquina, não sei se eu vou... Aí eu brinco, porque o meu marido é engenheiro têxtil. Eu falo, filho, o papai tá cuidando da moda, tá vendo Paris. A mamãe tá vendo as greves no meio das fábricas, ó. Seja inteligente, né? Mas eu não sei ainda o que ele vai ser. Eu acho que o Murilo será empreendedor, porque ele já abriu barraquinha de massagem, era R$10 para ele fazer uma massagem. Depois ele resolveu pintar uns desenhos e deixou em todos os vizinhos, com preço de R$5 cada desenho dele. Então, cada hora ele inventa uma coisa. Esse menino eu acho que vai empreender. Nossa, muito legal. Fê, esse assunto que a gente trocou aqui ideia é um assunto assim que está em voga, em alta, de suma importância que a gente fale para todos os empresários, para o bem das empresas, para o bem dos empresários e para os nossos funcionários, Exato. né? A gente tem que olhar eles como pessoas também e que tem problemas tanto em casa quanto na empresa. E para a gente ter um local harmonioso, gostoso de se trabalhar, se faz necessário olhar
essas questões. É como você disse, eu vou guardar essa coisa que você falou. Teve que ir pro legislativo, como é que é? Legislador? É, Teve que ir pro legislador, para você enxergar, poderia não ser assim. Eu gostaria que não fosse assim, é, né, que as pessoas tivessem essa empatia de se colocar no lugar do outro, olhar para o outro, enxergar o outro e também o outro do outro lado, o colaborador também enxergar o patrão, o gestor, enfim, quem seja, as pessoas. Mas infelizmente isso não acontece, por isso que tem que vir a lei. E tem que se cumprir a lei. Eu gosto exato. muito disso, porque eu trabalho mesmo com humanidade, a nossa educação é humanizada e eu brigo muito por isso, né? As pessoas são de carne e osso, não são objetos, a gente tem que olhar para a pessoa, né? Não está rendendo ali, peraí, acho que a pessoa está no lugar. A pessoa está no lugar errado. Qual que é o lugar certo para ela dentro da tua empresa? Você já fez essa análise? Você já viu Exato. por que que ela não está produzindo? Às vezes a gente quer tudo de todo mundo, e não É, é. e não é. Às vezes é bom numa coisa e não é E na não é na outra. Em vez outra. de forçar o que não é bom, vamos explorar o que é. Eu digo, vamos olhar o que que teu colaborador, tem de melhor, vamos tirar o melhor dele? É A isso. gente tira o melhor dele, que não é fácil também, Não. né, a gente fala Não é fácil é nem em muito casa, né. legal, não é fácil em casa, mas a gente tem que fazer um É exercício um para que isso exercício. aconteça. Lá fora, já existe alguma coisa assim, nos Estados Unidos ou internacionalmente que cuida ou não? É, a ONU fala muito disso, Ah, né, sim, sim. o tempo todo. Na verdade, existe, tanto que nós estamos o terceiro do ranking de mais acidentados. Então isso é olhado, assim como a NR12 da parte de acidentes, também vem de fora. Toda a legislação, Ah, é de a fora. gente já começa a ter está aqui, mas já tem reflexo lá. Começou fora e vem para cá. Veio pra cá. É. Ah, e a gente adequou a nossa A nossa realidade. realidade. Ah, todos os países não. Eu vou até citar de novo meu marido, que ele reclama que as máquinas que ele vende são da Suíça, que vem com não sei o que, não sei o que lá, e não adequa aqui. Eu falei, porque as regras são aqui. Lá eles têm cuidado? Eles têm cuidado, mas quais eram os acidentes que aconteciam aqui? É a mesma coisa. Tem lá fora? Tem lá fora, mas o que está adoecendo aqui? Não necessariamente são as mesmas coisas que acontecem lá fora, né. Então a gente tem exemplos, mas a gente tem que olhar para dentro de casa. A nossa casa, né, que é aqui o nosso país. E se todo mundo fizer um pouquinho, Ah, sim. E não né, adianta olhar o vizinho, ah, fulano não faz. Olha o seu. nossa, eu Eu quero escuto morrer com tanto isso. isso. Faça o seu bem feito aqui. É a questão da BIC. A BIC há quantos milhões de anos? É o básico bem feito. Faça É. o básico bem feito. Hum. Preste atenção. Mas também todo mundo fala assim, pelo menos eu sou muito, questionada e rebatida quando eu falo que você tem que fazer certo nisso. "Ah, mas a empresa X não faz". Mas você sabe a multa que ele está pagando? Você sabe o preço que ele paga por isso? Ou quando, vier à tona? Porque tudo vem. Uma coisa é eu correr o risco calculado, que aí ok, você sabe qual é o risco, você sabe onde você está errando, Presumido. e você está ali, né, você está adequando o que dá, não está aguentando, mas você está administrando. Outra coisa é você não ter noção e de repente vir a conta para pagar. É. Pode vir uma reclamação trabalhista e quebrar a empresa. Eu fui para muito longe, eu acho, vou levar pronto. Pode quebrar a empresa, sim. Imagina. E olha, eu vou te contar um case aqui rapidinho, sem entrar em detalhes. Eu tenho um cliente que é pequeno, é quase uma empresa familiar. Um ambiente, eu fui conhecer porque assim, eu não sei te defender, Solange, se eu não souber quem é você. Então eu sou xereta, eu entro no meio da fábrica, eu quero ver como faz com aquilo. Eu já me passei por funcionária, fiquei um dia inteiro andando no departamento de vendas para ver por que que tinha tanto problema com assédio, o que que essa pessoa fazia, sem ninguém saber que eu era advogada, acharam que eu era uma nova Funcionário. funcionária. E eu conheci essa empresa, ela não é um ambiente
tóxico, não era um ambiente ruim. É um lugar até pequeno, todo mundo se via, familiar, trabalha a mãe, a avó, a tia. E a funcionária entrou com uma ação dizendo que ficou doente, que teve burnout em razão da empresa, que era uma cobrança muito grande. É uma cozinha, tá? E é uma cozinha que faz congelado, não é nem um restaurante que entrega ali na hora, que é aquele agito que a gente sabe. E ela pedia 2 milhões de indenização. Agora imagina, se por acaso se o juiz desse 50% disso, já quebrava a empresa. Um quarto quebraria a empresa, porque ela não tinha condição para isso. Então, assim, muitas empresas não dão atenção, mas olha o risco. Minha preocupação maior, quando eu falo, gente, treina, se prepara, vamos cuidar disso agora, é porque o judiciário é novo para todo mundo, até para o judiciário. Quando chegar, ele olhar, eu não sei o que vai passar na cabeça do juiz naquele momento, quando ele lê aquilo e você falar que ficou doente lá. Ele também é um ser humano. Ele também pode estar passando por alguma situação e se apegar àquilo e dar essa condenação. A irmã, a mãe, a filha. Não é? O irmão, sim. Então não é melhor você ter subsídios? Porque Sim. hoje a grande maioria das empresas que perdem porque não tem documento para fazer sua prova. Nossa. É uma tristeza. Uma tristeza mesmo. Porque é dinheiro no ralo, às vezes não é justo, a pessoa, aquele empregado nem merecia, ou enfim. Porque tem situação que ok, tem situação que a gente sabe. Já tive caso que um empregado entrou 7 vezes, parece número de mentiroso, né? 7 ações diferentes em 7 empresas, ou melhor, 7 ações iguais em 7 empresas diferentes, alegando a mesma doença. Na última empresa que ele trabalhou, é um amigo pessoal, me ligou e falou: Fernanda, eu tenho certeza que ele já tinha um problema nessa mão. Ele falou, certeza absoluta disso. Eu falei, ele falou, ele já entrou. Falei, vamos ver se ele entrou com processo? A gente não consegue cadastrar, saber se você já processou. Eu tive que pedir permissão ao presidente do tribunal. Ele liberou os processos, eu desarquivei os 7, era igual, com o mesmo advogado. Jesus. Então, cuidado, né? Tem que ter cuidado. Fê, doutora Fernanda. Fê, eu Foi gosto. muito legal a gente conversar um assunto que eu acho que tem muito mais para a gente falar. Eu acho que tem que ficar para uma segunda vez. Eu queria que você desse um recado aí para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, falasse suas redes sociais, como é que a gente te acha, e desse um recado aí para as pessoas sobre esse assunto. Olha, é um assunto pesado, que não precisa ser pesado, porque é gostoso. E a minha deixa é prevenção, treinamento. As pessoas muitas vezes não sabem que estão sendo abusivas. Quando elas são educadas ao que é o correto, isso cessa. E estou à disposição, que vocês precisarem. Pode me achar no Duarte Tonetti Advogados, jogando no Google já vai aparecer lá o site do escritório, vai aparecer o LinkedIn, o meu pessoal também. Eu não sei qual é para te falar, para deixar aqui, mas depois eu peço para colocarem à disposição aí tanto o Instagram quanto o LinkedIn. E agradeço mais uma vez pelo convite, fiquei muito feliz. É legal. É gostoso bater papo, é gostoso falar do que a gente gosta, né? Gente, eu só tenho a agradecer a doutora Fernanda, um assunto tão bacana aí, que está em alta, e a gente vai convidar ela de novo para falar sobre outras coisas e mais sobre esse assunto. Não esqueça de nos seguir, GV, Centro Educacional Latino-Americano. Não se esqueça de seguir no Instagram, em todas as nossas redes sociais e no YouTube. Beijinho, até a próxima.